passado, mais ou menos 7 em cada 10 portugueses optou por outras atividades que não o voto. O país registrou a maior taxa de abstenção de sempre, a rondar os 69%. Que leituras é que podem ser atribuídas a este dado? O que nos dizem os eleitores que não votam com este seu gesto de não votar? Deve ser ouvida a sua voz? Será que o facto de eles não votarem não significará que eles também nos estão a dizer que esse gesto por si só merece ser entendido? O voto por si só, daqueles 30% que votaram, quer dizer algo mais do que uma escolha que os cidadãos fazem livremente, mas perante as opções que lhes são colocadas no boletim de voto? Haverá algum regime melhor do que este? E claro que mergulhamos em Churchill e na famosa ideia de que a democracia é o pior de todos os regimes, à exceção de todos os outros. Porque, de facto, não há melhor, pelo menos até agora. Em seguida vai ser apresentado um estudo inédito que nos permite perceber melhor qual é que é a relação e o sentimento atual dos portugueses em relação à democracia, como olham para si próprios, do ponto de vista das instituições, da cidadania, o que desejam como regime, mesmo que isso não seja facilmente verbalizado por cada um de nós, para além do lugar comum do claro, amamos a liberdade e a democracia, mas depois há indicadores que se calhar nos permitem identificar uma ou outra debilidade na convicção, diria eu. Cultura, política e democracia. É este o título do estudo. É coordenado pelo Tiago Fernandes, professor de Estudos Políticos na Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa. Foi investigador visitante de várias universidades europeias e norte-americanas, galardoado com vários prémios devido à publicação dos seus artigos científicos precisamente sobre política e cultura. Desde já, permitam-me dizer isto, antecipo algo que suspeitávamos, mas que provavelmente nunca tinha ficado tão claro num estudo desta natureza, que é: o dinheiro não dá a felicidade, mas pode comprar a democracia. Tiago, o palco é seu. Obrigado pelo convite. Queria, em primeiro lugar, agradecer à Fundação Francisco Manuel dos Santos o apoio que tem dedicado ao trabalho científico que eu tenho vindo a desenvolver. Este estudo é o segundo de uma série de 3 livros publicados que estão previstos para publicação, um dos quais foi publicado o ano passado, sobre democracia, a relação entre democracia, instituições, cultura política, com um foco em 5 países da Europa do Sul: Portugal, Espanha, Grécia, Itália e França, e também numa perspectiva de longa duração, ou seja, desde final dos anos 60, início da década de 70, até aos dias de hoje. Eu já vou daqui a pouco tentar dizer qualquer coisa sobre por que razão é que é importante ver estes problemas na longa duração e com uma perspectiva de tempo longo, mas queria, antes de mais, agradecer a presença, agradecer o convite e agradecer aqui, na pessoa do Dr. Jaime Gama, todo o apoio e todo o encorajamento e todo o enquadramento institucional que a fantástica equipa da Fundação Francisco Manuel dos Santos tem dedicado à produção do conhecimento e à sua divulgação na sociedade portuguesa e, em particular, em nome também da Universidade Nova de Lisboa, agradecer esse apoio. Em segundo lugar, este é um estudo, eu estou aqui a apresentar, mas, na verdade, devíamos ser 4 a apresentar, os meus coautores, que estarão por aí: o José Pereira, do ISCTE, a Idalina Rodrigues, do Instituto de Ciências Sociais, ICS, e o João Cancela, do Departamento de Estudos Políticos da Universidade Nova. São tão coautores deste estudo como eu. E, portanto, à medida que uma pessoa se aproxima do meio da sua carreira profissional, começa a ter um dos benefícios, que é trabalhar com colegas que são pares, verdadeiros pares intelectuais, mais novos, noutros estádios da carreira, alguns ainda acabaram o doutoramento, e aprender com eles. Portanto, queria-lhes agradecer o trabalho e a amizade e a dedicação e o extremo profissionalismo que dedicaram a este estudo. Instituições e qualidade da democracia, cultura política na Europa do Sul. O que é que
O que é que isto significa? Bem, o estudo é constituído por uma introdução, onde é desenvolvido e colocado o problema, a questão de partida, o problema teórico, e nós procuramos, no seguimento de uma investigação muito desenvolvida, que existe já em Portugal, um grande contributo da ciência política portuguesa tem sido, de facto, estudar a questão da cultura política, e já vou dizer o que é que significa cultura política, na minha concepção, e, portanto, poder-se-ia perguntar por que razão é que devemos ter mais um estudo sobre cultura política, há tantos, etc. Bem, em primeiro lugar, nós procuramos ter uma visão alargada da cultura política como um todo e multidimensional. Como podem ver, os 4 capítulos são sobre todos os aspectos da cultura política contemporânea. Não destacamos um em detrimento de outro, ou escolhemos apenas um aspecto, olhamos à confiança nas instituições políticas nacionais, das democracias nacionais, o Parlamento, o Governo, os partidos, a Justiça, os sindicatos. Todas essas são instituições representativas, modernas e contemporâneas e importantes. Olhamos também à satisfação com a democracia, o apoio à democracia e a motivação que os cidadãos têm para discutir temas políticos, é o tema do capítulo 2. Olhamos a uma arena também extremamente importante da representação democrática moderna e a partir da qual nós formulamos frequentemente as nossas posições, as nossas ideias, as nossas perspectivas, que são os mídia, e todos nós sabemos, em virtude de informação contemporânea, de temas que estão em debate na arena cívica, quão é importante ter um debate mediático, rigoroso, de certa maneira também desapaixonado, pouco emotivo para formar uma cidadania informada e com capacidade de escolha, e olhamos à confiança dos cidadãos na TV, na imprensa e na rádio, e finalmente, um aspecto fundamental das democracias europeias, e destas em particular, é que são democracias que partilham graus de soberania democrática com instituições supranacionais. E, portanto, tudo o que tem que ver com da relação com os cidadãos com a União Europeia é fundamental também para aferirmos a qualidade, a profundidade do próprio processo de integração europeia. E então aí estudamos o papel dos cidadãos na relação com a Comissão, com o Parlamento e com o Banco Central Europeu. Instituições de democracia e cultura política, porque é que isto é um problema? Em primeiro lugar, olhamos numa perspectiva de longa duração, não só multidimensional, mas porquê? Porque frequentemente, bem, em primeiro lugar, de um ponto de vista científico, nós só podemos ter conclusões válidas sobre comportamento político se observarmos o comportamento político ao longo do tempo. Não basta ter um ponto de observação no tempo, porque frequentemente nós não sabemos o que é que esse ponto representa numa escala de comportamentos possível. Nós não sabemos se estamos a falar de muito, de pouco, se as coisas são baixas, se são altas. Portanto, e também para termos uma explicação, não sabemos se apenas aquele comportamento que estamos a observar num ponto específico é representativo de uma média ou se é algo excepcional. E daí termos uma perspectiva de longa duração. Mas também porque, como ponto de partida, nós vivemos numa era bastante específica. Este período que vai de meados dos anos 70 até aos dias de hoje é aquilo que se pode chamar a era da globalização e também do liberalismo económico e do neoliberalismo, onde as democracias, de certa maneira, são afetadas por um conjunto de dinâmicas económicas e culturais à escala internacional digamos, de maior circulação de produtos, bens e de capital financeiro à escala global, de maior circulação de ideias, de maior debate e difusão de ideologias contemporâneas sobre novas formas de participação política, os movimentos sociais, as formas de organização cívica também se repercutem à escala global e se influenciam reciprocamente. O papel das organizações internacionais é também maior na influência que tem direta sobre os Estados, veja-se o papel do FMI, da própria União Europeia e de outras instituições. E neste período tem sido diagnosticado todo um conjunto de problemas dos regimes democráticos, ou seja, mas também avanços em termos de democracia. É uma era, aponta uma maior parte dos estudos, é a era da denominada crise da democracia. Talvez um estudo fundador que cunhou este tema é um estudo publicado pelo sempre arguto Samuel Huntington, com outros 2 coautores, nos anos 70, em que se chamava exatamente, era um
relatório para a Comissão Trilateral, que focava sobretudo os Estados Unidos, a França e o Japão, que se chamava A Crise da Democracia. E diziam eles que 40% dos cidadãos não confiava nas instituições democráticas nacionais. Bem, na altura 60% ainda confiava, mas eles já achavam que 40% era um sinal de crise democrática. Hoje, por exemplo, a confiança durante a crise económica em Portugal no governo chegou a 6%, só para dar um exemplo. E, portanto, viemos sempre, desse ponto de vista, a piorar, num certo sentido. E, portanto, isso casa-se com um conjunto de outros problemas, como a diminuição da filiação em partidos, da participação eleitoral, da mobilização sindical, assim como da ascensão dos populismos. Aspectos positivos. Há quem diga que isto não é um problema, ou seja, que a crise da confiança é resultado de uma maior instrução e informação também disponível aos cidadãos. E, portanto, os cidadãos são críticos, têm maior capacidade de avaliar a política de forma autónoma, porque são mais informados e mais educados, mais instruídos, e, portanto, isso não é um problema, um sinal, até é digamos, uma virtude da democracia, de certa maneira, e da evolução em termos de igualdade de educação e de acesso à informação que se tem verificado. Há também quem argumente que este problema da crise da confiança se acentua sobretudo a seguir ao fim do comunismo enquanto forma de regime alternativo à democracia. Portanto, o que acontecia antes da queda do comunismo era que a confiança dos cidadãos nas instituições democráticas nacionais estava, de certa maneira, inflacionada, porque os cidadãos comparavam sempre implicitamente a democracia com outra forma de regime alternativo. Assim que cai essa forma rival de regime político, aquilo que acontece é que os cidadãos se viram, e a democracia se generaliza como um modelo, de certa maneira, único de governação aceitável. Até nos dias de hoje, os regimes autoritários, tanto à esquerda como à direita, se apresentam como democráticos, não têm... pode haver algumas mudanças nesse sentido agora, mas não se apresentam como outra coisa, apresentam-se como democráticos. Veja Chávez, na Venezuela, por exemplo, apresenta-se como democrático. E, portanto, os cidadãos são muito mais críticos porque não há outra forma de regime ou outro ideal com que se possa comparar a democracia. E também há outro aspecto que é, apesar destas tendências, os cidadãos, de uma maneira geral, continuam a achar que a democracia, embora críticos, insatisfeitos e pouco confiantes nas instituições, continuam a achar que a democracia é a melhor forma de regime, enquanto regime onde querem viver. Nós achamos que há aspectos negativos que importa ter em consideração e que há, de certa maneira, e que isto é um problema. Não achamos que eu e os meus coautores, não achamos que isto não seja um problema. Porquê? É verdade que as democracias podem não colapsar em virtude de uma cultura política mais cínica e onde os cidadãos se sentem afastados do poder e pouco confiantes no poder. No entanto, torna a qualidade da democracia pior. Ou seja, torna a vida coletiva menos cooperante, não só entre os cidadãos entre si, mas dos cidadãos com as instituições. Os cidadãos tenderão, por exemplo, a pagar menos impostos, ou a tentar fugir aos impostos, só para dar um exemplo, ou a não cumprir as regras do trânsito, a ter uma relação de fricção com as instituições e entre si. Portanto, torna a sociedade menos cívica, menos cooperante, menos liberal, num certo sentido, de reconhecimento pela diferença também, em relação aos outros. Em segundo lugar, há estudos que mostram como os movimentos populistas antidemocráticos nas democracias contemporâneas recrutam uma boa parte dos seus apoiantes naqueles cidadãos que têm uma cultura política mais cínica em relação às instituições, ou seja, que confiam menos nas instituições e que estão mais insatisfeitos com a democracia. Portanto, desse ponto de vista, o crescimento dos movimentos populistas alimenta e também se alimenta deste desencanto. E uma boa parte, eu diria não necessariamente todos, porque o conceito de populismo é um pouco vago, podemos talvez depois discutir isso, mas uma parte do populismo contemporâneo é claramente antidemocrático, ou iliberal, pelo menos, e portanto, desse ponto de vista, é um problema. E em terceiro lugar, apesar de a maior parte dos cidadãos... Peço desculpa... A maior parte dos cidadãos ainda considerar a democracia como a forma de regime preferida em relação a outras formas de regime, há investigação recente que mostra como, na geração millennial, o apoio à democracia enquanto forma de regime tem vindo a diminuir.
Pode haver razões para isso, relacionado com a mudança tecnológica, com novas experiências que ainda não estão bem estudadas e, portanto, desse ponto de vista, também a desconfiança e o cinismo e o afastamento, sobretudo nas novas gerações, na geração millennial, se começa a ser combinado com rejeição da democracia enquanto forma preferida de regime político, pode também ser um problema e já há sinais que isso possa ser um problema. A Europa do Sul são os 5 países que eu há pouco referia. Nós queremos ver as semelhanças e as diferenças entre estes países. Estes países partilham um conjunto de legados comuns, como um passado autoritário, embora com diferenças, sobretudo França aqui é o que tem um passado autoritário menos sólido, mas tem desde os anos 30 e mesmo no período da transição democrática a seguir à Segunda Guerra Mundial, um legado de organizações e movimentos políticos não democráticos, começando com o pujadismo nos anos 50 e até hoje, até à Frente Nacional. São economias abertas e pequenas, algumas delas, Portugal, Grécia, sobretudo, em parte França e Itália e Espanha são economias maiores, mas são todas elas economias abertas e economias que uma parte delas também fizeram a sua transição democrática, ao mesmo tempo que se abriram aos fluxos financeiros, de capital e de produção à escala internacional e à circulação de ideias. E, portanto, são democracias também desse ponto de vista que são bastante abertas à economia internacional. E onde, em algumas delas, pelo menos em 3, o impacto, se não 4, Portugal, Espanha, Grécia e Itália também, o impacto da grande recessão, da recente grande recessão, foi muito forte, com intervenção externa, pelo menos direta em 2 deles, se não 3, o caso espanhol é mais ambíguo. Finalmente, portanto, por estas razões, é de esperar, e por isso é que a Europa do Sul é um bom observatório, e depois Portugal é bom também ser compreendido a sua especificidade neste contexto, porque temos termos de comparação e podemos assim perceber Portugal está bem, está mal, onde é que está bem, onde é que está mal, comparado com países que são, de certa maneira, similares. Por estas razões, é de esperar que a crise da confiança seja particularmente aguda nesta era, nesta região. Simultaneamente, é também uma região que tem, nos anos 60 e nos anos 70, e uma cultura política, uma cultura de participação cívica e de participação na sociedade civil extremamente mobilizada. O Maio de 68 em França, a Revolução Portuguesa, e, portanto, desse ponto de vista, essa dinâmica participativa pode ter deixado um legado de alguma, digamos, de qualidade da democracia, de espírito cívico que dura. Mas nós queremos olhar também a este problema de uma perspectiva institucional e política. Se o problema da confiança é um problema político e um problema das democracias, então o que é que está nas democracias a funcionar mal do ponto de vista das organizações e do ponto de vista das instituições que gera esta crise de confiança? Até agora, uma boa parte dos estudos apresenta como explicações outros aspectos da cultura política, por exemplo, identificação com partidos políticos ou confiança interpessoal. Nós achamos que essas explicações são um pouco tautológicas e estamos um bocado a falar da mesma coisa. Por exemplo, quando se diz os cidadãos não confiam nos partidos porque se identificam um pouco com partidos. Bem, quer dizer, isto é um bocado dizer a mesma coisa por outras palavras. Ou os cidadãos, ou explicações mais de tipo apenas baseadas no nível de rendimento das pessoas, na sua classe social, por assim dizer. Essas explicações são importantes, nós vimos complementar esses estudos e um trabalho desenvolvido pelos nossos colegas, tanto em Portugal como noutras instituições, mas achamos que tínhamos que identificar exatamente os problemas políticos específicos. E para isso usámos a base de dados do projeto internacional Variedades da Democracia, que para Portugal e para a Europa do Sul é financiado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos, que é o maior projeto à escala mundial sobre regimes democráticos e que tem uma base de dados de cerca de 300 indicadores de democracia. É muito mais completo, por exemplo, que a Freedom House. Se está aqui alguém da Freedom House, peço desculpa pela deselegância, mas é uma base de dados muito mais completa do que a Freedom House ou outras instituições e que olha a cerca de 300 dimensões de regimes políticos até ao ano 1900, portanto cobre um período de mais de 100 anos e está baseada na Universidade Nova de Lisboa, o Centro de Estudos para a Europa do Sul.
Passando aqui às descobertas principais do estudo. Confiança nas instituições políticas nacional e nos mídia. 3 grandes conclusões. Entre 2000 e 2015, a confiança depositada nas instituições políticas desceu em todos estes países, sobretudo nos partidos, governos e parlamentos, menos na justiça e nos sindicatos. Portanto, esta diferença é uma diferença, isto é sistemático ao longo do tempo e continua durante a crise. Justiça e sindicatos mantêm níveis de confiança relativamente robustos e inalterados. No mesmo período, os partidos políticos, a confiança dos partidos e também nos governos é onde desceu mais. Em Portugal decresceu 7 pontos e em 2015, 16, a confiança nos partidos era 11%, que é baixíssimo, não é? São níveis historicamente muito baixos. Em Portugal, a confiança na justiça, pelo contrário, até aumentou. Entre 2000 e 2015, de 31% para 41%. Durante o período da pré-crise e no pós-crise, podemos depois refletir sobre isso, mas nós temos algumas explicações para isto, porque tentámos identificar os fatores causais ou os correlatos estatísticos, melhor dizendo, destas dinâmicas. Em primeiro lugar, índices mais elevados de confiança nas instituições estão correlacionados com pobreza, desemprego e o melhor desempenho da economia em geral. Este é um aspecto importante. Nós não descartamos totalmente as explicações económicas, mas o lado económico que está subjacente à crise das instituições tem mais que ver com as consequências sociais da economia. Pronto, isto não é uma grande novidade, mas nós testámos para este período todo e, de facto, quem avançava este tipo de explicações, nós comprovámos alguma investigação dos nossos colegas. Maior desemprego estrutural, risco de pobreza e desigualdade socioeconómica, embora com efeitos variáveis, tem um impacto na confiança, no apoio dos cidadãos à democracia, embora, sobretudo a partir da crise, eu já vou falar disso um pouco mais à frente, aumente o interesse pela política, o que também é compreensível, que as pessoas se sintam mais interessadas quando estão a viver pior, de certa maneira. Por outro lado, do ponto de vista institucional, a corrupção e a descentralização dos partidos diminui a confiança. Por um lado, corrupção é aqui o preditor mais forte da falta de confiança, do ponto de vista das instituições, mas, por exemplo, reformas democráticas que os partidos têm introduzido como primárias não aumentam a confiança, por exemplo, é uma descoberta. A velha conversa de abrir os partidos, pelo menos torná-los mais abertos internamente, não tem impacto sobre os níveis da confiança, mas aquilo que os cidadãos preferem são governos unificados, ou seja, governos sejam eles de um só partido ou de vários partidos, mas que tenham uma coesão e embora possa haver discordâncias internas, ocasionais, até na relação com a sociedade civil, mas que tenham uma visão clara, qualquer que ela seja, sobre a governação. Nos mídias, este é um aspecto importante, a confiança tenta ser maior. Quanto maior for o nível de liberdade, de pluralismo informativo e a profissionalização da atividade jornalística. Se isto não acontece, as pessoas tendem mais a confiar na internet. Portanto, a internet ainda é vista aqui como uma espécie de alternativa àquilo que são os mídias tradicionais e é importante que os mídias tradicionais mantenham critérios de rigor e de imparcialidade e de profissionalismo, porque assim isso aumenta de facto a confiança. E os cidadãos portugueses são particularmente confiantes na televisão portuguesa e nos mídias em geral, mas a televisão portuguesa, aliás, comparativamente até no estudo anterior que nós fizemos, num capítulo feito pelo José Santana Pereira e pelo Pedro Sousa, sobre os mídias da Europa do Sul, os níveis de rigor informativo e de profissionalismo que eles identificaram são bastante elevados em Portugal, na televisão portuguesa. Segundo aspecto, satisfação com a democracia e interesse pela política. Algumas descobertas. A crise financeira foi um momento de viragem na satisfação, tendo decrescido em todos os países. Portanto, os cidadãos estão totalmente insatisfeitos, para níveis baixíssimos, com o funcionamento da democracia. Isso vem de trás e foi muito agravado com a crise e desceu para níveis recorde recentemente. Portugal, em 2008, ainda um pouco antes da crise, este é um ponto interessante, Portugal apresentava os valores mais baixos de apoio à democracia entre os países. No entanto, a satisfação com o funcionamento da democracia recupera desde 2012, menos França. E Portugal é o país que cresce mais. Este é um ponto importante porque Portugal, que é o seguinte, Portugal, ainda na fase final da crise e no pós-crise, é o país que, de uma maneira geral, recupera mais os índices de confiança e de apoio à democracia e nas diversas instituições. Tem o crescimento mais rápido, ainda a níveis baixos, mas mais rápido que os outros. Também pode ser algo que queiram discutir. Finalmente, o interesse pela política, ou seja, a predisposição para os cidadãos discutirem temas, debaterem assuntos políticos cotidianos, do dia a dia.
as pessoas que nunca discutem política diminuem. E aquelas que discutem política apenas ocasionalmente aumenta. Portanto, há um aumento da atenção a assuntos políticos, ao mesmo tempo que a confiança decrescia. Mas em anos recentes, as percentagens daqueles que afirmam nunca discutir política são inferiores a 40% em todos os países. Portanto, de uma maneira geral, há um aumento do interesse pela política, para o qual há duas explicações que não são necessariamente contraditórias. Por um lado, problemas económicos, sobretudo com a crise e no pós-crise, aumentaram a predisposição para os cidadãos se politizarem e discutirem assuntos políticos, ao mesmo tempo que confiam menos e estão menos satisfeitos com a democracia. Portanto, esta atenção é uma atenção, de certa maneira, motivada por razões de insatisfação com a sua vida cotidiana, o desemprego, a desigualdade, etc. Mas, por outro lado, à frente, nós também descobrimos que, sobretudo no período da crise, aqueles países ou aquelas circunstâncias onde as políticas públicas são mais abertas à participação cidadã, também aumentam o interesse pela política. Portanto, há aqui um efeito ambíguo sobre isto, se quisermos. Fatores causais. As crises económicas, o desemprego, a desigualdade, mais uma vez, contribuem para a diminuição com a democracia, aumentam o interesse, aquilo que eu referi. A criação de laços entre partidos e organizações de sociedade civil tende a aumentar a confiança e, em particular, os sindicatos continuam aqui a ser bastante importantes. Ou seja, há uma relação muito forte entre partidos fortes, espalhados pelo território, independentemente à esquerda ou à direita, o sistema partidário, o velho modelo de partido de massas, de partidos robustos implantados no território, que, de certa maneira, ainda são capilares com a vida cotidiana dos cidadãos, são importantes em manter níveis, em fazer aumentar a confiança nas instituições e a satisfação com a democracia. E, sobretudo, os partidos terem ainda ligações diretas e indiretas à sociedade civil, ao movimento sindical à esquerda, organizações religiosas, por exemplo, à direita, organizações de solidariedade social, comunitárias locais, cooperativas, organizações agrárias, organizações de capital. Os partidos ainda serem, de certa maneira, polos agregadores de sociabilidade e da sociedade civil. Isto é importante para aumentar a confiança. E há países onde isto é mais visível do que noutros, e este é um ponto importante, onde esta tendência é mais... Finalmente, a existência de mecanismos deliberativos na tomada de decisões políticas estimula o interesse na política e a satisfação, como eu há pouco dizia, mas embora esta associação seja sobretudo no período da crise económica. Temos aqui o nível médio de satisfação com o funcionamento da democracia. Por exemplo, se observarem Portugal, já em 2013-14, é o que isto corresponde, porque vai até 2016, estes gráficos, é o que tem o crescimento mais elevado. Vejam, por exemplo, em comparação à Grécia, como a tendência é bastante inversa e em relação à Espanha é superior, Portugal é superior. Em relação à França e em relação à Itália, é negligenciável, de certa maneira, o nível médio de satisfação com o funcionamento da democracia. Notem que, no entanto, estamos a falar de países que estão todos, a maior parte dos cidadãos, não estão a níveis pouco satisfeitos ou relativamente pouco satisfeitos com a democracia, sobretudo a Itália, Portugal e então na Grécia, estão quase nada satisfeitos com a democracia. De qualquer maneira, era o pouco que eu referi há pouco, a recuperação em Portugal é a mais evidente, embora ainda a níveis baixos. O grau de interesse na política, há pouco já falei sobre isso. Notem como aqui, em Portugal, por exemplo, o interesse em discutir política ocasionalmente, as pessoas dizem que ocasionalmente discutem política, tem aumentado desde 2005, 2006. Portanto, é pré-crise, é um ponto importante, tem que ver eventualmente com o contexto político nacional, com os governos da altura, questões que na altura eram vitais na arena política portuguesa, e aqueles que nunca discutem política, de facto, decresceram, e há um ligeiro aumento daqueles que discutem política frequentemente, embora ainda níveis bastante baixos. Notem como a politização, no entanto, na Grécia é bastante superior à portuguesa. A politização no sentido de interesse
pela política. Portanto, há aqui também muitas questões que estamos ainda a apresentar aqui uma panorâmica geral, interpretações macro a nível agregado de todos estes países, mas depois, talvez no debate, e este estudo também pode ainda ser complementado com outros estudos, com análises mais específicas sobre períodos temporais particulares e contextos nacionais específicos que apontam para, digamos, para especificidades nacionais e, portanto, uma análise mais fina que permite discutir contextos nacionais, governos, crises governativas, etc. Modelos de governação, etc. Finalmente, o último ponto é confiança e satisfação com a União Europeia. Este é o último capítulo do livro. Algumas das conclusões também já são sabidas, a maior parte dos estudos de colegas nossos que noutras instituições universitárias têm trabalhado bastante sobre isso. Primeira conclusão, os países da Europa do Sul são tradicionalmente euro-entusiastas, quando comparados com a média europeia. Isso é uma coisa que já se sabia, que nós comprovámos nesta análise longa e de períodos longos. A identificação com a União Europeia em Portugal, este é um ponto curioso, de certa maneira, que é exemplificativo também da insatisfação e do crescente euroceticismo, de certa maneira. Em Portugal, a proporção daqueles que se consideram muito ligados à União Europeia, por exemplo, identificados com a União Europeia, era 1/5 da população em 99, ou seja, uma percentagem substancial da população, 20% da população, e desceu para 6% em 2016. Portanto, há um crescente, uma erosão, e esta é uma tendência observada também nos outros países. Portanto, haverá razões para isso, a crise será uma delas. Pela primeira vez, nós também demonstramos no estudo, os cidadãos, de certa maneira, atribuem a responsabilidade da crise, em parte, à União Europeia. Crises anteriores, económicas, políticas, etc., desde, em alguns países dos anos 70, e em Portugal, Espanha e Grécia, desde meados dos anos 80, a União Europeia não era culpabilizada por crises económicas ou políticas nacionais, a partir de agora já é, e continua a ser. Este é um ponto também importante, que penso que deve ser reflexão de todos nós. Nem todas as instituições europeias, no entanto, têm os mesmos níveis de confiança. O Parlamento Europeu é a instituição que recolhe maior aprovação. Há pouco o José Alberto Carvalho falava dos níveis de abstenção, etc. Não deixa de ser curioso que, apesar das pessoas terem votado pouco para o Parlamento Europeu, no caso português, ainda confiam muito no Parlamento Europeu. Parece ser uma contradição, eventualmente porque uma das razões é que confiam muito nele, mas se calhar também acham que ele não é muito relevante para a vida cotidiana delas, e os partidos também não passam essa mensagem. É uma hipótese. E, portanto, as pessoas votam pouco. Mas aquelas que têm pior fama na Europa, por assim dizer, é o Banco Central Europeu, por razões que sabemos recentemente, são relativamente óbvias, penso eu. Os períodos correspondentes aos programas de assistência económica e financeira suscitaram uma grande quebra de confiança também na Comissão Europeia, que ainda não recuperou. E a crise alterou a forma como os cidadãos da Europa do Sul olham para a Europa, e a opinião pública passou a responsabilizar essas instituições pelo desempenho económico dos seus países. Vamos passar para o último slide, estamos mesmo no fim, pedia só mais 1 minuto para terminar, já excedi o meu tempo, já estou a exceder o meu tempo, mas ultrapassá-lo aí talvez num minuto, 1 minuto e meio. O que é que explica esta, digamos, predisposição, este declínio, e o que é que pode matizar também ou inverter a confiança na União Europeia? Mais uma vez, a União Europeia depende em grande medida do desempenho económico, desemprego, produto, e sobretudo desde 2008, desde a grande recessão. O desemprego aqui é bastante importante, o desemprego estrutural na cabeça dos cidadãos está muito ligado a União Europeia é muito responsabilizada pelo desemprego estrutural, pelos níveis de desemprego estrutural. A opinião pública será mais favorável à integração europeia quando a distribuição do poder apresenta níveis mais baixos de assimetrias económicas, ou seja, a desigualdade socioeconómica e, sobretudo, a maneira como essa desigualdade se traduz em diferente, que traduz-se sempre, influência política, tem impacto no apoio à União Europeia. Portanto, há aqui qualquer coisa que também está a falhar na União Europeia, no processo de integração, que é não estar ainda a ser capaz de
reverter níveis de desigualdade socioeconómica, de certa maneira. Mas o grau, e este é um ponto importante, a universalidade das políticas sociais também não tem efeito a partir de 2008, ou seja, da crise. Mesmo quando os governos criam políticas económicas igualitárias de redistribuição, isso não tem impacto na confiança. O que é um ponto interessante, ou seja, o impacto da crise no cinismo e no afastamento dos cidadãos deve ter sido de tal maneira forte que mesmo a recuperação económica de rendimentos e igualdade socioeconómica que paulatinamente se pode ir reconquistando não está a surtir o efeito. Isto também devia alertar os partidos para as suas estratégias de campanha eleitoral. Por alguma razão, se calhar alguns partidos não sobem nas sondagens, é que estão sempre a falar daquilo que fizeram e que deram muito dinheiro e que eventualmente uma devolução de rendimentos pode não ser suficiente. É mais importante os partidos estarem inseridos no cotidiano, na vida cotidiana, do que pregarem igualdade socioeconómica. Finalmente, o último ponto, a confiança e este é um ponto importante, a confiança e o apoio à União Europeia está relacionada com duas importantes dimensões a nível nacional. Em primeiro lugar, instituições que permitem um debate alargado de políticas públicas, sobretudo se o processo de decisão inclui representantes de todo o espectro político e setores relevantes da sociedade. Ou seja, quando as políticas públicas europeias e nacionais são implementadas e debatidas pelos governos, mas com alguma consulta com outras forças políticas, no Parlamento, em órgãos de concertação social e também envolvendo representantes dos interesses sociais, capital e trabalho, mas outros também, isso reforça a legitimidade da União Europeia e a confiança no processo europeu. Portanto, políticas mais inclusivas. Em segundo lugar, a confiança na União Europeia. Este é um ponto que nós descobrimos extremamente interessante, pressupõe níveis elevados de decisão a nível nacional, ou seja, soberania nacional. Um processo de integração europeia ou de europeização que menoriza as instituições representativas democráticas nacionais é contraproducente. Paradoxalmente, ou talvez não, uma União Europeia forte e democrática, eventualmente, pressupõe também o aprofundamento da democracia a nível nacional e não a substitui. Mais uma vez, muito obrigado e estamos agora à vossa disposição para debater. Obrigado. Obrigado, Tiago. Peço-lhe para permanecer no palco um instante e talvez se possa, aliás, sentar, porque vamos chamar ao palco mais duas pessoas para debater algumas das questões suscitadas por este estudo e por estes temas relacionados com a confiança e qualidade da democracia em Portugal e nos países do sul da Europa. Participam, além do Tiago Fernandes, o investigador do Instituto de Ciências Sociais, André Malamud, que é simplificando, um argentino que trabalha a partir de Portugal, nomeadamente. Bem-vindo, André. Que é professor e investigador em diversas universidades em Portugal, em Espanha, Itália, Argentina, México. E a Mónica Brito Vieira, eu devia começar pelas senhoras, mas peço desculpa, Mónica, que é uma portuguesa que trabalha, entre outros locais, a partir de Inglaterra, onde é professora na Universidade de York, e onde escreve, quer dizer, onde escrevemos hoje em dia em qualquer lado, não interessa, mas muitos deles são pensados e redigidos lá, artigos que são publicados em todo o mundo sobre ciência política. E para moderar o debate, chamo o jornalista David Inês, diretor adjunto do Expresso. David. Por agradecer ao Tiago o excelente contributo. Os ingleses têm uma expressão que eu adoro, que é food for thought, que foi exatamente o que o Tiago nos trouxe aqui. Ainda em leva de agradecimentos, permitam-me 30 segundos para isto, porque tem mesmo de ser um elogio. Na verdade são dois. Um à Fundação Francisco Manuel dos Santos, que, convém dizer, está agora a fazer 10 anos e, segundo o estudo do Tiago, apareceu em contraciclo. Ou seja, a associação, a fundação aparece como força motor da sociedade civil em Portugal, precisamente no momento em que a confiança nas instituições, na democracia portuguesa, mais caía. Um aplauso para a Fundação. E ao Dr. Jaime Gama.
O segundo elogio é para todos vocês, que aqui provam que um belíssimo dia de praia não impede de todo, muito longe disso, a participação ativa na discussão política em Portugal. Chegados aqui, eu queria dizer-vos ou informar-vos que a ideia deste debate é que seja participativo. Para quem já esteve nestas ações da Fundação Francisco Manuel dos Santos, este catchbox não será inteiramente desconhecido, servirá de microfone que eu vou literalmente passar para o palco já daqui a pouco para vos pedir perguntas para o Tiago, claro, mas também para os restantes participantes deste debate. Obrigado a todos por estarem connosco. Eu vou deixar a catchbox por aqui e se calhar começava precisamente pegando no Food for Thought, eu a ler o estudo do Tiago, e vou começar pela Mónica, enfim, para compensar aqui a troca de entradas do Zé Alberto. Eu, quando estava a ler o estudo, dizia, ocorreu-me o seguinte, e queria lançar-vos essa discussão, nonetheless, possam evidentemente fazer os vossos primeiros remarks sobre o que o estudo nos diz. Esta não foi uma crise qualquer. Nós tivemos, a partir de 2007, 2008, em todo o Ocidente, não só na Europa, mas em particular também na Europa, o que ainda não conseguimos ter termo para designar. À crise de 1930 designámos todos coletivamente a Grande Depressão. Esta ainda não temos nome, mas sabemos o efeito. E ele foi, pelo menos, muito aproximado àquele que aconteceu na década de 30. Final de 2030. O que é que aconteceu? Eu, ao ler o estudo, o que é que me ocorreu? A crise foi tão prolongada no tempo que acabou por preencher, em alguns países, como de resto em Portugal, mas particularmente, por exemplo, na Grécia e em Espanha, bastante mais do que um ciclo político. Às vezes 2, 3 ciclos políticos. O que me parece, pode pressupor que acaba por prejudicar um dos elementos centrais da democracia representativa como a conhecemos, que é a da capacidade de gerar alternativas de políticas e de partidos e de caras que personalizam essas políticas, que acabaram a seguir basicamente as mesmas políticas por... vou usar um jargão que foi muito comum durante os anos da Troika, não haver alternativa, prejudicando a ideia de uma alternância que efetivamente mudava as coisas. E com isso nós elevámos o grau de insatisfação com as instituições e com a democracia para níveis não vistos nas últimas muitas décadas no Ocidente, onde, de resto, décadas onde a democracia foi mais forte. Eu queria, por isso, perguntar-vos se concordam com isto, se leem isso do estudo que o Tiago Fernandes, o José Santana Pereira, o João Cancela e a Adalina Rodrigues Sanches fizeram para nos mostrar, e se é daí que vem, por exemplo, em Portugal, como resultado, a enorme fragmentação que temos visto, por exemplo, nas últimas eleições europeias, a aparente ausência de soluções como maiorias absolutas e a degradação do que nós costumávamos chamar o centro político. Mónica, começando por ti. Ok. Portanto, eu vou primeiro começar pelo estudo que ele nos diz e que bate certo com o que outros estudos internacionalmente nos dizem sobre confiança e desconfiança. A desconfiança é maior em situações de risco, incerteza e vulnerabilidade. E é maior quando há razões conjunturais que nós temos como quase estruturais neste momento, que é parco crescimento económico, forte desigualdade socioeconómica, desemprego mais ou menos alto, embora mais controlado em Portugal que noutros sítios, mas tudo isto são condições conjunturais que levam a um acréscimo de desconfiança e que nós temos a ver já não como muito conjunturais, mas estruturais. E eu penso que isso é um grande fator que nós não acreditamos mais na mobilidade social em melhores tempos estão aí a voltar da esquina. E talvez isso também nos leve à Europa, porque a questão do euro, a integração em termos de moeda, e se beneficiou os países do Norte e se condenou os países do Sul a um certo subdesenvolvimento, também está em aberto. Portanto, tudo isto pode levar ao entendimento que esta situação de risco, vulnerabilidade e de incerteza já não é conjuntural, mas é estrutural e, portanto, isso pode explicar níveis de desconfiança elevados.
dificuldades. Por outro lado, Ou seja, se me permites, já não é só de curto prazo, como o Tiago vai dizendo no estudo, mas se transformou numa coisa de prazo mais alargado. Exatamente. Portanto, por um lado, isso. Por outro lado, há uma ideia muito enraizada neste momento que tem a ver com o processo de globalização e que os movimentos populistas cavalgaram, que é tragam o controle de volta para o país. Certo? Portanto, as questões da soberania. E a ideia é que a política já não controlava nada, independentemente de quem estivesse no poder e que instituições nós tivéssemos, quem estava a puxar os cordelinhos das coisas, como elas se moviam, eram instituições financeiras, instituições supranacionais, etc. E, portanto, o exercício do poder político em democracias nacionais não fazia nada. Não conseguia fazer, não queria fazer, estava capturado por interesses, etc. E isso é uma... Impotência ou cumplicidade, portanto. E isso é um discurso extremamente vívido neste período, certo? E não deixa de ter... Porque eu penso que temos de ter cuidado nisto, porque a desconfiança não vem do nada, certo? Nós temos este período de crise começa com o ruir de instituições financeiras e as pessoas confiavam no banco e no padre, não é? E o banco traiu-nos altamente e depois as pessoas tiveram que pagar pelos erros de bancos que supostamente operavam com leis de mercado e colhiam os benefícios tal como os não benefícios das suas transações e vimos que não era bem assim. Portanto, esta desconfiança o ponto de partida é algo que é extremamente gerador de desconfiança em instituições fundamentais e que alicerçam, estruturam as nossas economias. E por isso tivemos que salvar os bancos, porque senão os efeitos seriam piores, provavelmente, que não os salvar. Portanto, o que eu queria dizer, no fundo, é isso. Por um lado, é o conjuntural de se tornar estrutural na cabeça das pessoas e, provavelmente, para além delas. Por outro lado, é esta ideia de que não faz muita diferença. E, portanto, daí a reivindicação de que tragam-nos o controle de volta. Possamos nós moldar mais as nossas políticas. Isto é muito claro, por exemplo, em Inglaterra, com a política de imigração. Nota-se que em Inglaterra, quando se vai ver o detalhe das coisas, não é tanto que as pessoas são xenófobas ou racistas, é que querem controlar os fluxos migratórios, querem controlar o seu ritmo, querem controlar a sua distribuição territorial e etc. Claro que também há xenofobia e toda a mistura, mas isso é muito importante, esta ideia de controlar. Taking back control foi, aliás, um dos motos do Brexit, da campanha do Exatamente, Brexit no numa campanha extremamente bem sucedida, porque falou às pessoas onde as preocupações das pessoas residiam. E agora deixava as outras pessoas falar, já tomei tempo demais. Andrés, é a tua vez. Crise, desconfiança, populismo, fragmentação, corrupção. Foram as palavras que mencionaste, que estão mais ou menos neste estudo. E eu sempre penso na Argentina, no meu país, e o que tem para contribuir com este estudo. A Argentina é um país importante, tem o segundo melhor futebolista do mundo, mas tem o melhor Papa. Nesse país importante há um exemplo do mal, é um exemplo do bem. O exemplo de tudo que está mal é a Venezuela. O exemplo de tudo que está bem é Portugal. Vocês não vão acreditar. Nos últimos meses, políticos argentinos passaram por cá, inclusivamente a vice-presidenta, para estudar o fenômeno português. A televisão, todos os dias, mostra o caso português. Isto para enquadrar o que para vocês é crise, com como são vistos de fora. É um milagre português. Vocês podem não acreditar, conhecem a realidade, não é tão brilhante como parece. Mas lá fora no mundo, este caso é visto como um caso de sucesso. E eu quero começar por... Eu sou muito amigo do Tiago e daqueles que contribuíram para este estudo. E quero citar o que eles dizem no início da conclusão. O contributo principal deste livro é destacar que as causas explicativas da cultura política e da crise da confiança na democracia contemporânea são, fundamentalmente, políticas. E o que diz aqui, acho eu, é o contrário do que diz o resto do estudo e o resto da conclusão. As causas são económicas. O desempenho económico produz o decrescimento da confiança, a falta de confiança, as crises das democracias. E a política resgata as democracias. As crises não são o fracasso da política. As crises são uma circunstância natural da humanidade. A política constrói estabilidade. E aqui é uma coisa que eu acho que é muito importante também, indo um pouco mais ao segundo ponto, mas isto tem a ver, então, a economia ou a política? A economia causa crise, a política não consegue travar. Quando consegue, falamos de outra coisa. Mas o que temos que enfocar é quando a política tem sucesso, é isso que conta. O fracasso é natural. De que depende a crise da política? Qual é a causa do populismo? Dizem eles. É das elites. Responde este estudo e cita Juan Lins.
Um grande politólogo que era meio alemão e, coitado, meio espanhol. Mas a questão é esta. Se a causa da crise é do populismo são as elites, qual é a razão? Há uma de duas. O povo é sempre democrático, ou o povo é sempre potencialmente antidemocrático. E as elites não conseguem travar. Dizer que a causa da crise, que a causa do populismo é sempre das elites, acho eu, um argumento populista. É dizer, o povo é bom, erraram as elites. Pode ser. Mas erraram as elites é porque o povo é sempre potencialmente perigoso. E a democracia, as políticas e os políticos têm a função de parar essa democracia potencial. Tenho mais coisas, mas fecho com uma, que acho que é muito importante, porque o Tiago e a sua equipa dialogam, mesmo sem dizê-lo, com um livro muito famoso de atualidade, de dois politólogos norte-americanos, Steve Levitsky e Dan Ziblatt, Como morrem as democracias. E eles dizem duas coisas. Morrem porque falta tolerância, aceitação do outro, e falta autocontenção. A lei permite-me fazer isto, mas eu faço menos, fico aquém. Eu não jogo forte contra o outro, porque o outro eu aceito. Mas o mais interessante são dois fatores que eles minimizam. Primeiro, partidos políticos. Os partidos são importantes porque filtram, não porque representam, porque filtram, porque contêm a vontade imediata do povo e permitem que o povo reflecta ainda mais uma vez. Mas o quarto elemento é ainda mais importante. Os Estados Unidos foram uma democracia bem-sucedida durante 70 anos por causa da escravidão e a seguir 100 anos por causa da segregação. Porque era uma sociedade homogénea, aqueles que participavam eram brancos. Quando os heterogêneos participam, estamos em problemas. Essa é a imigração, o equivalente aqui na Europa. Mas a questão, então, eu imagino sempre o Ricardo Araújo a descrever a democracia norte-americana. Mas então, os negros podem votar? Podem. Mas votam? Não. Andrés, esse sketch é imitar o Presidente da República. Eu sei. Mas não... Ainda bem. Fico por aqui e depois continuamos. Obrigado, Andrés. Tiago, depois da imitação do Ricardo é um bocadinho mais difícil, mas eu acho que é a altura de comentares estes comentários. Bem, em primeiro lugar, muito obrigado e queria agradecer à Mónica e ao Andrés e ao David também a disponibilidade para lerem, para comentarem, e é sempre um prazer estar aqui com colegas de quem sou amigo e que respeito também intelectualmente e com quem aprendo bastante no dia-a-dia. Vários pontos. Começando talvez pelo comentário que o David falou há pouco sobre alternativas. Começando pela ideia da Mónica. É verdade, eu concordo com o ponto da Mónica e o André também aludiu um pouco a isso. Ou seja, nós continuamos aqui todo um conjunto de estudos que já foi elaborado, de colegas portugueses e outros, onde, de facto, analisamos de uma maneira genérica e global para todo este país, para todo este período e este conjunto de países, o impacto da economia. Mas o sentido que nós, e dizemos, e a Mónica tem razão ao identificar isso, e o Andrés também falou um pouco sobre isso, que, de facto, esta era da globalização, que tem várias dimensões, tem o lado da inovação e tecnológica, tem o lado da globalização dos processos de produção, que são duas coisas que também não têm necessariamente o mesmo tipo de efeito, tem o lado da circulação de capital, do aumento da liberalização dos mercados de capitais, etc. Mas também tem o lado da circulação de ideias, da internet, maior circulação de informação e tudo isso. Portanto, mas esta era, do ponto de vista económico, é uma era, comparativamente à era que a precedeu, de maior volatilidade e insegurança económica. E aquilo que nós dizemos é que não é tanto a economia, é mais a economia política. A economia política, ou seja, aquela esfera da produção tal como ela está entrecruzada com a forma como as instituições são ou não capazes de gerar emprego, segurança económica, reduzir a pobreza e conter a desigualdade. Portanto, é verdade, esta é uma era que gera problemas de confiança porque é uma era de maior insegurança económica, ponto final, de certa maneira. É esse o, digamos, o panorama no qual vivemos que a Mónica também identificou aqui. No entanto, e o Andrés também falou disso, as causas não são só essas. E nós procuramos ir além disso, que já se suspeitava, de certa maneira, na literatura, já tinha sido demonstrado em períodos específicos, noutros períodos o impacto não era tão grande, mas analisamos o impacto da economia ao longo do tempo. Por exemplo, o impacto da economia é muito superior durante e depois da crise do que antes, o que também é
de certa maneira é de esperar, mas não é tanto a economia, são as causas sociais da economia, e não é tanto o crescimento económico que é importante. Pode haver crescimento com desigualdade também, não é? E, portanto, não basta, por exemplo, só... E com desemprego? E com desemprego estrutural. Portanto, é o lado social e da economia que importa à vida das pessoas. E, por alguma razão, nos sítios mais do que noutros, os decisores políticos, as instituições, os políticos, aí daí a questão da responsabilidade das elites, porque são eles quem decidem e são eles que também que frequentemente têm a agenda política na mão e definem os problemas e a maneira como as pessoas respondem a esses problemas. Portanto, eu voltaria a acentuar a importância da responsabilidade das elites, e o que pressupõe também termos mecanismos de seleção de elites e de recrutamento de elites, é algo que transcende este estudo, que sejam responsáveis, independentemente da sua cor política, mas para além do espectro político, em todo o espectro político, e que sejam todas elas portadoras de uma cultura política liberal, cívica, democrática, independentemente das suas posições. Mas há alguma coisa que, em alguns países mais do que noutros, está a falhar no sentido de garantir emprego, reduzir a pobreza e manter níveis aceitáveis de igualdade socioeconómica. O segundo ponto, e eu penso que é aqui que nós procuramos inovar, é tentar ver, então, nas instituições, o que é que está a funcionar melhor e o que é que está a funcionar pior, e em que países é que funciona melhor e em que países é que funciona pior. E há bocado eu mencionei todo um conjunto de causas institucionais e organizacionais. Para falar, agora pegando na questão que o David colocava sobre a alternativa, é verdade, um dos aspectos da era da globalização é a ideologia neoliberal no seu extremo maior, que é devolver a decisão aos mercados, de certa maneira. Ou seja, liberalizar, e os mercados são não só... O mercado é a fonte da alocação de recursos, o mercado é intrinsecamente justo, num certo sentido, não deve ser sujeito à interferência do Estado e à regulação. Estou a falar no caso extremo, não é? E, de certa maneira, até, em algum tipo de discurso, até uma fonte moral, ela própria, a sociedade do mercado, de certa forma, não é? Deixe-me dizer que o impacto, apesar de tudo, o impacto dos mercados tem sido, de certa maneira, contido. Ao contrário da grande recessão, aqui eu tenho uma ligeira discordância com o David, em termos de crise, se calhar a magnitude da crise poderá ter sido mais ou menos similar, mas penso que não, esta não foi tão grave como a grande recessão. Mas a diferença fundamental em relação à grande recessão é que na grande recessão não havia estados de providência tendencialmente universalistas, e aqui havia, e aqui há. E isso serviu como um grande amortecedor da crise, apesar de tudo, na maior parte dos países. Portanto, nós estamos em épocas diferentes, onde a época atual vem no seguimento de 40, 50 anos, mal mais, de construção de todo um aparato burocrático que funcionou como uma barreira. Nos sítios foi mais... Daí o impacto, por exemplo, das crises económicas na América Latina geralmente ser maior, porque são sociedades que têm um legado de Estado de Providência muito mais fraco e, portanto, a polarização política geralmente é maior. Mesmo em países como Portugal, etc., o impacto, digamos, no Estado Social não foi assim tão grande na redução do Estado Social. Agora, não se têm feito avanços, não há grandes avanços em geral. Eu queria dizer que, relativamente às alternativas, eu concordo com o David. A democracia vive de alternativas, vive de pontos de vista diferentes, que se equilibram e de diferentes forças políticas que têm que coabitar, apesar das diferenças, e que têm que também ter a capacidade de estabelecer compromissos à esquerda, à direita, ao centro, diversos tipos de compromissos com sentido de responsabilidade e com uma visão inclusiva e cívica da vida política e da vida social. No entanto, há duas dimensões das alternativas que eu penso que o estudo pode ajudar a compreender. Uma é aquilo que nós podemos chamar a alternativa política, a alternativa no sistema partidário, a alternância entre esquerda e direita, ou as diversas formações políticas. Por exemplo, no caso português, eu acho que isso, no período da crise e no período do pós-crise, o sistema político
político português tem, apesar de tudo, garantido alternativas. Houve uma alternativa de direita, de centro-direita, durante o período da crise. A esquerda não participou no programa de ajustamento, etc. E agora há uma alternativa de esquerda e a direita, de certa maneira, não participa. Eu acho que isso, por acaso, é um desenvolvimento saudável do sistema político português, que é autocorretor. Aliás, o Presidente da República tem aludido a isso. E acho que há razões históricas, eventualmente, para isso. É muito diferente do que aconteceu noutros países, até com a criação de governos tecnocráticos ou com a aproximação... Itália, Grécia. Itália, Grécia, pronto. Portanto, eu acho que isso é um aspecto. Outra maneira de nós vermos alternativas é na relação entre Estado e sociedade civil. E esse é um aspecto... partidos que têm a capacidade e, sobretudo, de haver mobilização cívica que coloca às instituições e aos decisores políticos e às elites ideias diferentes de organizar a sociedade e que apresenta pontos de vista, apresenta novas formulações de prática democrática, também é importante e também é uma forma de alternativa, a maneira como os cidadãos se organizam na sociedade civil e como interagem com as instituições e com a política normal. E também desse ponto de vista, eu acho que a sociedade portuguesa nos últimos anos foi bastante rica em alternativas. Alternativas essas, com contestação social, com criação de pontes e de laços na arena do protesto, na arena da sociedade civil, que muitas vezes transcenderam, ultrapassaram fronteiras partidárias à esquerda e à direita, mas a sociedade civil portuguesa conseguiu se mobilizar de forma construtiva e em interação com as instituições e de uma forma cívica e não violenta. E isso também é uma forma de alternativa. O que também não aconteceu em alguns outros países. O que também não aconteceu em alguns outros países. Deixa-me introduzir um outro tema antes de passar o Catchbox para o nosso público. O Andrés falava de uma coisa que me interessa muito, que é de um conceito de que a política tem que resgatar as democracias da crise, de alguma maneira, que tem essa missão. Uma dúvida que temos hoje, quando falamos de populismo e do crescimento de alguns governos que são claramente não só eurocéticos, mas anti-euro, anti-integração europeia, muito nacionalistas, muito agarrados à ideia da corrupção, antissistema, etc. Isso cruza com a falta de tolerância que o Andrés falava também, não é? Portanto, capitalizando a ideia de que as pessoas estão fartas, de que a tolerância é um valor que ficou muito degradado com o estudo que tu acabaste de apresentar há pouco. Eu queria-vos propor um exercício. Enfim, eu, por razões evidentes, já partilhei com os nossos comentadores e com o Tiago também. Os Jornal Expresso hoje publicam uma sondagem que tenta medir o grau de, digamos assim, predisposição dos portugueses a ideias populistas. O exercício é este. Eu queria-vos dar o princípio deste exercício, ou seja, parte de um conceito de populismo, que foi uma definição mínima, digamos assim, introduzida por Casmud, um dos maiores especialistas no tema na última década. E para o Casmud, o populismo é uma espécie de ideologia de baixa densidade que considera que a sociedade está basicamente dividida em dois campos. Um é o povo, que é puro, o outro, a elite, que é corrupta e incapaz. E que é à volta desta ideia, deste antagonismo, que o populismo capitaliza. Eu, quando me deram as perguntas do estudo, e eu tive-as antes do estudo ter os resultados, digamos assim, dos inquéritos, eu fiquei um bocadinho assustado com as perguntas porque instintivamente me deixaram muito incomodado. Porque se o pressuposto é este, eu não li o pressuposto antes de ler as perguntas, elas fazem todo o sentido, mas ditas de chofre provocam respostas provavelmente menos pensadas e de café. Eu vou-vos só dizer 2 ou 3 dessas perguntas para percebermos e para vos pôr a pensar também, não só sobre o conceito, mas sobre aquilo que nós dizemos todos os dias, instintivamente sobre aquilo que os políticos fazem ou não fazem. Medindo então as perguntas. Os deputados deviam seguir a vontade do povo? Sim ou não? Há, de resto, 5 graus de hipótese de resposta a isto. As 2 primeiras são tendencialmente positivas, as outras 2 negativas, uma pelo meio. Os políticos falam de mais e fazem de menos? Uma terceira, para não vos massacrar com perguntas, que a mim me parece absolutamente decisiva. Em política, aquilo a que se chama chegar a um compromisso
significa, na verdade, abdicar dos próprios princípios? Eu fiquei muito assustado com as perguntas, porque em algumas delas, obviamente não em todas, eu próprio tive uma tentação de responder instintivamente. Os resultados assustaram bastante mais do que as minhas próprias respostas instintivas, que foram corrigidas no segundo, passo o pleonasmo, e razoavelmente assustadores em comparação com outros países da Europa do Sul, que o Tiago esteve a estudar, mas também por comparação com países da Europa do Norte, onde a democracia representativa tem, digamos assim, raízes mais antigas. Só para vos dar um exemplo, se os políticos falam de mais e fazem de menos, 86% dos portugueses respondem que sim. Mais preocupante, na minha opinião, aquilo a que se chama chegar a um compromisso significa abdicar dos próprios princípios, 58% respondem tendencialmente que sim. A pergunta que vos deixo para uma ronda antes de passarmos ao público é até que ponto é que é possível, num ambiente em que se começa a recuperar, mas que não se sente totalmente uma recuperação económica, é possível em países como Portugal, ou, dito isto na Europa do Sul, e já há alguns exemplos desse sentido, é possível aos políticos não resgatarem a democracia, como dizia o Andrés, mas aniquilarem a democracia por dentro. Mónica. Eu gostava de ligar isso ao estudo. Nomeadamente, há uma ideia que está bastante estada, que a desconfiança cria uma espécie de bolsa que é suscetível de captura populista. E vamos aqui ter a política constrói desconfiança, e a política populista constrói desconfiança, mas também mobiliza e capitaliza na desconfiança existente. E, portanto, temos esse primeiro elemento. Para ter uma política populista, depois há ingredientes, certo? Temos que ter um líder carismático, temos que ter capacidade de mobilização e de organização. Mas também temos que ter uma espécie de ponto de entrada, e normalmente é a imigração e a segurança. E eu penso que o problema que é a vantagem de Portugal é que nós não temos grande imigração. Nós não temos grande imigração e está a diminuir, porque não é um destino atrativo. Planos, mas exatamente. Nesse... E, portanto, esse ponto de entrada não existe em Portugal, como existe na Grécia, como existe na Itália, como existe na própria Espanha, em que foi possível, para além da própria imigração económica, confundir refugiados com imigrantes e etc. e ter essas imagens nos mass media de barcos a cruzar o Mediterrâneo e a chegar à costa e para onde é que eles vão e estas camadas de refugiados a entrar e capitalizar isso para o argumento anti-imigração. Por outro lado, Portugal tem bloqueios institucionais às oportunidades de desenvolvimento de partidos populistas à direita, certo? Portanto, constitucionalmente, mas também o sistema eleitoral que é menos proporcional que outros e, portanto, que trabalha como uma barreira. Culturalmente também há um bloqueio positivo, que é de decência, a fazer muito com o argumento da imigração. E eu queria fazer aqui uma consideração paralela, e que eu acho que os portugueses gostam muito de acreditar que foram bons colonizadores, que não são racistas, que não são xenófobos, e eu acho que isso é tudo uma treta, porque no fundo, se as condições estiverem lá, somos todos um bocado e bastante. Portanto, eu não caio em nenhum desses mitos. Mas dito isso, nós temos na Igreja Católica e temos na esquerda, que tem mobilizado e tematizado bastante, não só na esquerda partidária, mas também nas associações que nos fazem... sindicatos que falava de resto... Os sindicatos eu não sei tanto, porque os sindicatos na proteção do emprego são capazes de ser bastante anti-imigrantes. E isso vê-se no Partido Trabalhista Britânico, que tem uma posição extremamente dúbia em relação ao Brexit, porque, no fundo, quer soberania de volta à Inglaterra para controlar os empregos para os nossos. Não é xenófobo em termos de atitudes sociais, mas quando se chega ao mercado de trabalho, calma aí. Quando temos que dividir trabalho, as coisas apertam. Que é quando aperta sempre, não é? Quando se está a disputar trabalho. Portanto, por um lado, Portugal tem uma série de mecanismos robustos que protegem contra o surgimento de partidos de direita populista, não é? Mas o que tu estavas a dizer sobre o populismo e o estudo, não é? O que eu queria dizer em relação a isso era o seguinte: eu penso que tu ficaste incomodado, porque o populismo não é um parasita da democracia e não é externo à democracia. O populismo fala em intuições democráticas muito fundamentais. Sobretudo esta ideia da identidade entre governantes e governados. Vamos desconstruir democracia. O que é que uma democracia pode dizer? Pode dizer que o povo governa, pode dizer que o povo controla quem governa e como governa, pode dizer que quem governa, seja ele quem for, nos dá o que queremos. Na primeira acessão,
os nossos governantes têm que ser o mesmo que nós, ou iguais a nós, certo? Na terceira, se nos derem crescimento económico, está tudo bem. É democracia, a China é democrática, está a dar crescimento económico. Só na segunda, nós controlamos quem nos governa, é que nós temos uma democracia liberal, pluralista, com mecanismos de desconfiança e institucionalizada para nos proteger de abusos de poder, etc. Portanto, o populismo cavalga algo que é profundamente interno à democracia, que é esta ideia de só estamos a salvo se quem nos governar forem como nós, se formos nós, ou e nos derem o que nós queremos, certo? Portanto, quando tu dizes, ok, então o povo deve governar, devemos seguir a vontade do povo, a resposta imediata do ideário democrático é sim. Sim, nós o que queremos é que os nossos governantes, sem filtros, mediações, construções artificiais, façam o que nós queremos e nos deem o que nós queremos. Claro que isto é profundamente distópico. Eu acho que ninguém quer isto, se visse o que é que acontecia. Mas parece ser o que o ideário democrático comanda. Obviamente que se nós dissermos, como eu diria, que o que a representação faz é pôr-nos a uma distância em relação a nós mesmos, que nos permite questionar quem é o povo, o que é que o povo quer a todo o tempo e que isso é democracia, toda a gente diz assim, blá, grande porcaria, o que eu quero é o que eu quero e que me seja dado rapidamente e diretamente. Portanto, há uma tensão na democracia, certo? E é interna à democracia. O populismo não é externo à democracia. O populismo cavalga um veio que é interno à democracia. E a democracia representativa é fortemente maioritária e a maioria é tomada como todo. Quem a maioria votou é o povo que votou, é a voz do povo. Se vamos ao Brexit, quem está a ligar o referendo está contra o povo, são os traidores do povo, estão a minar o povo, porque a minoria é deslegitimada. E no ideário democrático também há isso, ao mesmo tempo que há, via liberalismo, a ideia de que a minoria não está necessariamente errada e pode vir a ganhar no futuro e talvez tenha razões para isso. Mas no ideário democrático isso não é tão claro. Portanto, o que eu diria é que temos de ter cuidado no populismo. O populismo cria uma série de ressentimentos, mas alguns ressentimentos são ressentimentos em relação à violação do ideário democrático. E depois há um ressentimento que vai num espectro até à inveja, em que tu ressentes o outro e queres que o outro esteja pior, mesmo que se implique que tu estás pior, porque queres é herder a casa. E, portanto, isto é um espectro muito complicado, mas eu penso que é uma leitura errada quando se pensa que o populismo é uma espécie de cavalo de Troia que vem de fora e que entra. Não, está lá dentro. Muito bem. Obrigada. The house is on fire, Andrés. Apanho o ponto da Mónica porque acho excelente. O que é e qual é o problema do populismo? O populismo é o primo plebeu do maniqueísmo, conceber o mundo dividido em dois. É isso que está na nossa natureza. É o sol e a lua, é Deus e o diabo, é a luz e as trevas, é Benfica e o Porto. A política é a construção de nuances. É preciso tanto acrescentar ao Sporting, Andrés. E era na ordem contrária. Eu sou do Sporting, era para não autofavorecer a minha posição. Foi democrático isso. Pensamos em populismo e imediatamente eu parto para a América Latina, que é onde inventamos o conceito. Mas, na realidade, quando eu dou aula sobre a América Latina, eu peço aos estudantes para imaginarem um continente com 3 características. Guerra, mas guerra a sério, onde milhões de pessoas são massacradas. Totalitarismo, a sério, onde milhões de pessoas vão para a prisão. E fome, pobreza a sério, onde milhões de pessoas emigram. Se vocês conseguiram pensar neste continente, então vocês pensaram na Europa do século XIX e XX. Porque na América Latina não aconteceu isto. A Europa fez o totalitarismo, as guerras, o holocausto e a pobreza de milhões de portugueses, espanhóis, italianos e irlandeses a povoar a América. E agora estão assustados pelo populismo. Não é tão grave assim. Mas também o populismo são dois. É o populismo latino-americano, que é emergente, e o populismo europeu, que é descendente. O latino-americano são setores que estavam fora da economia, ficaram integrados, mas não têm reconhecimento político. Vem o líder, Perón, Getúlio Vargas, Lázaro Cárdenas, e diz, agora vocês votam e governam também. Aqui é o contrário, como nos Estados Unidos. São setores que estavam dentro e sentem uma perca relativa de status, relativamente aos imigrantes, por exemplo, ou às minorias nos Estados Unidos. São dois fenómenos diferentes. Mas uma coisa muito importante relacionada com isto, que não apenas definir, é como gerir o populismo, a rejeição do outro. O Tiago tem no estudo uma coisa que acho fundamental, e a tolerância da, e aqui não tenho claro o que ele quer dizer, soberania nacional ou democracia nacional. Que no caso de uma grande federação seria soberania subnacional ou democracia subnacional. Deixar que os Estados façam o que entenderem, como melhor entenderem. Mas soberania é uma coisa,
e democracia é outra. O que fazemos se a Hungria decide ser fascista? Os Estados Unidos, quando Alabama decidiu ser fascista, deixaram. Então, o que a Europa tem que decidir é se vai deixar, democraticamente, que os seus Estados-membros, alguns, não sejam democráticos. A decisão explícita não está lá. A decisão implícita está. Já decidiram, podem ser. Podem mandar comissários fascistas, desde que sejam minoria. A questão é se a economia recupera tempo para evitar que a maioria seja fascista, como acontece nos Estados Unidos. Se não recupera, se as classes brancas que governam este continente e que governam os Estados Unidos, apesar de Obama, continuam a pensar que perdem status relativo contra minorias ou imigrantes, aí estamos em problemas. Obrigado, Andrés. Tiago, eu vou-te pedir licença para passar o Catchbox para os nossos representantes, digamos assim, para o público, porque vais ter ainda tempo para responder, provavelmente, algumas perguntas que eles poderão fazer. Eu queria perguntar quem é que quer fazer a primeira pergunta. Muito obrigado. Peço desculpa pela informalidade, levantar-me e atirar. E deu bem. Obrigadíssimo. Estou? Certo. Boa tarde. Falar para Boa perto tarde. do microfone. O meu nome é António Nabo, venho do Alentejo e queria deixar aqui um pequeno desafio aos convidados. Falámos até agora do diagnóstico. Eu gostava que me mostrassem algum caminho para o futuro. Eu vou pôr duas questões. Em relação à pouca participação dos jovens nesta última eleição, por exemplo. Como é que um jovem com 18 anos pode interessar pelo Parlamento Europeu quando ele, ao longo da escola toda que teve, de 12 pelo menos, ninguém falou nisso? Mas, em relação às outras pessoas, para além dos jovens, como é que alguém ganha o ordenado mínimo, não é? E vive com 400 ou com 600 euros, se interessa pelo Parlamento Europeu? Como? Explica-me lá, ok? Muito obrigado. Eu vou perguntar quem quer, se me quiser passar de volta, olha à frente afinal, mais fácil. Então, Recolhemos 3 perguntas. boa tarde. Se puder ser rápido, obrigado. Uma pergunta que eu queria fazer aqui é que há pouco vocês disseram que, de facto, a democracia deve fazer o que o povo quer. Mas eu, sinceramente, não concordo nada com isso e eu não quero estar aqui a dar ideias de ditadura nem de totalitarismo, mas eu, sinceramente, quero-vos perguntar e afirmar que eu acho, sinceramente, que o que a democracia deve fazer é servir as necessidades prioritárias do cidadão, da cidadã e de todos os cidadãos de um país e de uma nação. E há uma grande diferença entre necessidade e desejo. E muitas vezes o que nós precisamos não é aquilo que nós queremos. Portanto, pergunto-vos, o que é que realmente vocês acham que é prioritário que a democracia faça? Satisfazer as necessidades prioritárias de cada cidadão ou os desejos que cada cidadão pretende alcançar para a sua vida individual e coletiva? Muito bem. O seu nome é? Miguel. Olá, Miguel, obrigado. Mais uma pergunta que é para o Miguel poder passar a Catchbox. Aliás, Miguel, daquele lado. Portanto, isso, não é preciso, é só atirar. Vá atirando, as pessoas vão atirando. Isso mesmo. Muito obrigado. Perfeito. Coisa maravilhosa. Boa noite. Boa tarde, peço Boa desculpa. tarde. O seu nome, por favor. O meu nome é Nuno Lemos. Eu tenho aqui várias perguntas, mas só posso fazer uma, certo? 2. Pode ser? Duas. Já houve o precedente, eu vou deixar as 2. Ok, então vamos aqui ver. Primeira pergunta. Nós sabemos que a queda no valor da democracia baixou muito desde a crise de 2008-2009. Nós também sabemos que os partidos populistas, e por exemplo isto aconteceu na Áustria, na Alemanha, na Europa do Norte, na França, eles ganham muita popularidade, não é com a economia, mas sim com razões sociais, especialmente por causa da integração muçulmana, por causa dos ataques terroristas, etc. Nós também vimos com os coletes amarelos em França que o problema não tem só a ver com a integração da comunidade muçulmana. A minha questão é, qual é que é a real importância ou a divisão que há entre a justificação económica e a justificação social e a forma como cada uma delas se alimenta? Segunda pergunta, e deixe-me só aqui escolher entre as perguntas que eu tinha. Nós temos aqui o problema da globalização, que já se falou. A globalização em termos globais tem sido excelente. 1% mais rico do planeta, a comunidade mais rica está cada vez mais rica e o combate à pobreza mundial tem tido um sucesso espetacular. Na China, nos últimos anos, 800 milhões de pessoas saíram da pobreza. Mas a classe média norte-americana e europeia não tem beneficiado minimamente disso. A minha questão é, que tipo de políticas é que nós precisamos para que a classe média norte-americana e europeia consiga beneficiar disso? E, em segundo lugar, que tipo de integração europeia é que nós precisamos? Porque
nós temos uma Europa que está feita para não lutar para que os europeus não se matem uns aos outros, basicamente. Mas neste momento nós precisamos de uma Europa que seja capaz de defrontar desafios externos. China, Índia, crescimento económico a nível do Mercosul, Estados Unidos da América, etc. Pronto, era isso. Eu vou pedir-lhe, entretanto, isto e vou dar a palavra ao Tiago. Informalmente, desculpa passar à tua frente. Vou ficar com a Catchbox enquanto tu vais respondendo. Obrigadíssimo, João. Já passo de volta. Posso responder? Sim, Ok. começa tu. Muito obrigado, muitas perguntas interessantes. Talvez continuando ainda um pouco algumas das... queria só começava pela sua pergunta, desculpe, não me lembro do seu nome, do Miguel. É difícil optar entre uma opção e outra, e eu acho que é mesmo essa a natureza da democracia representativa, é que vive numa tensão permanente entre reivindicações e aspirações populares e responsabilidade das elites em governar para aquilo que é o bem coletivo, tal como as elites o entendem, e que muitas vezes pode pressupor, e pressupõe muitas vezes, não aceder a pressões populares imediatas. Porque, agora, tem que haver também sistema de correção, o sistema democrático tem que funcionar de maneira a corrigir possíveis autofechamentos das elites e dos decisores políticos, e tem que ter canais de abertura a novas elites emergentes, e também tem que ter canais de seleção de elites que sejam responsáveis. Há pouco a Mónica falava do caso inglês, e que ela conhece bem, não só porque estudou lá e vive lá e trabalha lá, mas, por exemplo, o caso inglês e toda a questão do Brexit desde as suas origens até agora é um caso de profunda irresponsabilidade das elites políticas, não é? Portanto, a democracia vive na tensão entre essas duas dinâmicas, sobretudo a democracia representativa. Pegando há pouco e voltando ao tema do populismo, importa definir, o populismo é uma espécie de conceito muito vago e às vezes pouco operativo e pouco definido, mas o que é que se fala, e tem sentidos diversos, tem um sentido negativo na Europa e em parte na América Latina, porque está ligado, como dizia o André, à criação de regimes autoritários, mas que tentam corrigir a pobreza generalizada e a exclusão social naquela área do globo, mas nos Estados Unidos tem historicamente um sentido positivo. Populismo significa o movimento populista nos anos 30, do presidente, depois o futuro presidente Andrew Jackson, que representava o povo contra elites fechadas no poder, as elites fundadoras, de certa maneira, do sistema americano, que tinham um sistema de checks and balances para evitar que o povo governasse, de certa maneira. Aliás, isso está explícito nos Federalist Papers, quando eles dizem vamos aqui criar um sistema para que não haja nenhuma maioria a governar possível, e, portanto, que seja possível uma maioria governar. E, portanto, é um sistema, de certa maneira, de contenção da influência popular, que é corrigido com o Andrew Jackson e tem um lado positivo, que é emancipar o povo e dar voz ao povo. E essa é uma interpretação positiva do movimento populista, que se liga à mobilização popular, à inclusão daqueles que têm menos recursos, aos pequenos camponeses na altura, aquilo que hoje seriam as classes médias no sentido mais lato do termo, as classes populares, etc. Mesmo na América Latina, aquilo que se chama o setor popular, lo popular, tem um sentido positivo, que é a incorporação daqueles que têm menos recursos e dar mais voz aos que têm menos recursos. E o populismo tem isso, só que capitaliza a inclusão daqueles que têm menos recursos com princípios negativos, antiliberais e antidemocráticos. Mas não há, e por isso é que provavelmente, como dizia o David, todos nós somos populistas. A questão é, somos mobilizados de uma maneira, de um populismo negativo ou de um populismo positivo. Tiago, deixa-me só pedir-te que faças como o Messi e que remates, porque entretanto só temos 9 minutos e ainda queria ouvir mais 2 pessoas, pode ser? Eu vou continuar. Portanto, para... rematar. Está bem. Portanto, voltando um pouco ao estudo, que corretivos é que pode haver para o populismo? Eu penso que também temos que distinguir 2 tipos de populismo e que... nós sabemos que há regimes autoritários de esquerda, regimes autoritários de direita. Eu acho, mas posso estar enganado nisto, e há pessoas que não concordam comigo, colegas meus e outros, que o principal ameaça às democracias europeias é o populismo de direita, não é o populismo de esquerda. Eu duvido que a mesma expressão populismo possa ser apresentada a partidos políticos de esquerda no contexto europeu. A esquerda, o que eu acho que talvez o caso grego seja
duvidoso, isso aparece em certas coisas, em certos aspectos, com casos latino-americanos, até há estudos que mostram isso. Mas aquilo que nós temos na Europa é aquilo que se chama uma esquerda radical anticapitalista, que tem uma crítica radical do sistema capitalista, que vai muito para além da social-democracia, evidentemente. Isso é diferente de populismo. Este conceito será um bocadinho diferente. Aquilo que é perigoso, acho eu, e é aí que é o problema, tal como foi no período entre guerras e como foi no final do século XIX, é o populismo racista, xenófobo, antiliberal, nativista, ultranacionalista, mas que também e é esse que tem vindo a crescer e é esse que é uma ameaça, na minha opinião, à democracia nacional como internacional a nível europeu. Deixa-me pegar na palavra porque queria fazer o seguinte, propor-vos assim, temos pouco mais de 7 minutos, o tempo urge, e eu gosto de ser britânico, pelo menos nisso, não em tantas outras coisas. Em 30 segundos, posso dizer alguma coisa? Podes. António, a militância dos jovens está garantida. A proteção da terra e do ambiente, eles fazem mais do que nós. E o ascenso dos verdes na Europa mostra isto. Para o Miguel, eu quero fazer dieta, mas quando estou em frente da comida, quero comer. Quem sou eu? Quem é o povo? E a democracia é um navio, mas é um mastro também. Não apenas leva-nos, mas também ata-nos e obriga-nos à decisão anterior. Nuno, a questão das crises da União Europeia. São 3. O Brexit, que é a menor, é a mais estúpida de todas. A das migrações, que é séria. Mas a do euro, que é a que pode dar cabo de tudo. Esse é o problema. A economia sempre. Obrigado. Mónica, já agora queres aproveitar? Eu posso, então, também vou tentar ser rápida, menos britânica do que tu. A questão dos jovens. Os jovens não participam porque não há nada no jogo para eles, porque os jovens são uma minoria em Portugal, cujo peso de voto é pequeníssimo e não há política jovem em Portugal. Infelizmente, mas porque eles são o futuro de Portugal, quer queiramos, quer não é? Mas parece que é óbvio, as pessoas votam e mobilizam-se quando há algo para ganhar ou perder. Quando não há política para jovens, não há razão para ir às urnas. E eu penso que nós temos de ter cuidado na moralização da não participação eleitoral. Porque as pessoas não só não votam porque vão à praia, as pessoas não votam porque acham que o sistema não tem nada para lhes dar. O sistema não fala aos interesses, às necessidades, às preferências daquelas pessoas. E quando o jogo está construído, quando as alternativas não são alternativas para mim, as pessoas têm uma razão muito racional para não ir ao voto. E também há uma desresponsabilização do sistema em ouvir o silêncio, porque esse silêncio comunica e comunica muitas vezes insatisfação e comunica muitas vezes contestação e comunica muitas coisas que, se nós quisermos ouvir, está lá. Mas não é muito fácil descontá-lo como assentimento ou como pessoas perdulárias que devem ser punidas por não participar e depois não se queixem, como ouvimos dizer depois destas eleições. Portanto, cuidado com a moralização da não participação eleitoral. Porque ao participarmos, nós estamos a legitimar o sistema tal como ele existe e há pessoas que não o querem fazer. E têm razões para não fazer. Portanto, essa primeira questão dos jovens, e sim, seguramente os jovens já andam pelas ruas, se calhar temos que lhes começar a dar votos fracionados aos 15 anos ou 14 anos, porque eles estão aí a fazer a política que nós devíamos fazer pelo futuro deste planeta, neste momento. Portanto, se calhar nós podemos constituir incentivos ao sistema para falarem um bocadinho mais aos jovens que estão a fazer greve nas escolas, para nos fazerem ouvir os reais interesses fundamentais do planeta, que são nossos também para nós termos uma vida no futuro, e sobretudo para eles. Eu não disse que democracia era fazer o que o povo quer, eu disse que no significado corrente de democracia com que as pessoas trabalham, há vários significados, um deles é esse, que não é o que eu defendo, senão nós poderíamos ter neste momento formas de medir a opinião pública ao longo do tempo e pôr os nossos agentes, não tínhamos que ser agentes, porque eram puros mandatários, até robôs, a clicar as políticas que nós queríamos a todo momento. E penso que qualquer de nós também tem uma relação figadal negativa a isso. Portanto, a democracia pressupõe colocar-nos a uma distância em relação a nós mesmos. Nós só apreciamos um trabalho de arte se nos pusermos a uma certa distância da tela, não é? Para nós conseguirmos construir-nos como um povo e negociarmos os diferentes interesses que nós temos, porque não há povo homogéneo, o povo é sempre fragmentado e tem diferentes partes, nós temos que estar a uma certa distância. E a democracia
com a democracia liberal, com as suas mediações, com partidos e oposição, com poderes e contrapoderes, com divisão de poderes, cria essas divisões em que nós somos colocados a discutir aquilo que nós somos e aquilo que nós queremos a todo o tempo. E isso cria uma distância, que é muito... O fechamento, a identidade, é o que o populismo promete quando diz eu sei o que tu queres, nem precisas dizer, porque eu acedo ao teu pensamento e posso realizá-lo. Toda esta mediação de mecanismos de discussão, etc., está completamente branqueada. Não é necessário. Aliás, só desvirtua, porque afasta da realização imediata de uma vontade popular que supostamente existe e é clara e é transparente e basta realizar. Portanto, concordo perfeitamente, mas eu não tinha dito isso. Tinha dito que está no ideário democrático. O ideário democrático também apela à identidade. Aliás, muitos poderes absolutos construíram-se assim. O Parlamento inglês tornou-se absoluto quando dizia assim: nós somos iguais ao povo porque temos a mesma composição. Logo somos o povo, logo o nosso interesse é outro do interesse do povo, logo não precisam nos controlar porque nunca vamos fazer mal ao povo. Ponto final, parágrafo, poder absoluto. Portanto, é assim que se constrói poder absoluto. Quanto à Europa, e eu penso que o que eu queria dizer sobre a Europa é o seguinte: não se riam tanto dos britânicos, porque é verdade que está uma confusão, mas os problemas da Europa são... O Brexit não tem nada a ver com os problemas da Europa. O Brexit está a esconder os problemas da Europa. Porque enquanto nos podemos entreter com o Reino Unido, as suas deambulações, e penalizar o Reino Unido para sair da pior forma possível, estamos entretidos. Mas o que é a Europa? Que política europeia existe? Como é que vamos resolver os problemas criados pelo euro e as assimetrias norte-sul que foram estruturalmente acentuadas? Como é que vamos construir estas redes de segurança para populações no sul que foram extremamente penalizadas? E, portanto, a Europa, quando começar a olhar para si e for obrigada porque não está a olhar para a Inglaterra, vai ser um grande problema. Ok, era isso que eu queria dizer. Isto não é para... Eu rio-me também dos ingleses, mas acho que é melhor nós olharmos para o outro lado também, para ser apanhados desprevenidos. Mónica, não foste britânica no tempo, mas na eficácia sim. Portanto, obrigado por isso. Eu vou permitir mais duas perguntas, se forem muito breves, e deixar o Tiago responder em último, porque visto que ele é o autor do estudo, acho que merece esse remate final. Temos uma catchbox que vai ter que voar um bocadinho, lá para o fundo. Com licença. Já agora ajudem, se não se importarem. Não há problema dela cair. Se não se importar de se apresentar, diga o seu nome. Muito obrigado. Ok. Olá, boa tarde. Meu nome é Diogo e sou um dos jovens que anda aí pelas ruas a reclamar que tínhamos um planeta para todos e justo para toda a gente. Bem-vindo. Só uma das questões que agora sobre a abstenção que me preocupou imenso. Eu tenho 26 anos e fiz uma pergunta que vale o que vale aos meus amigos e às pessoas que sabiam quem é que se tinha abstido, porque é que se tinham abstido. E houve duas grandes respostas. Uma foi: dá trabalho. Eu não moro em Lisboa, eu tenho a residência em Trás-os-Montes e vivo em Lisboa, tenho que ir para lá, não posso votar de outras formas. A pessoa que está aqui ao meu lado estava em viagem e não podia fazer isso. Voto antecipado. Melhorou, não está perfeito, Melhorou, mas melhorou com grandes filas na Praça do Município, na mesma aqui em Lisboa, e se fosse o voto antecipado alguém que vive em Trás-os-Montes, tinha que ir a Trás-os-Montes. Portanto, sem dúvida alguma, o dar trabalho acho que é uma questão importante, mas há outro lado que me preocupa muito mais, que é: não vale a pena, são todos iguais, isto não vai servir de nada, este voto. E estamos a falar de jovens, maioritariamente. Ligando a isto, e a uma das dicas que o estudo dava, e a pergunta vai nesse sentido, que é o que é que podemos fazer para aumentar a confiança na democracia. Numa democracia em que eu sinto que os jovens, sim, não se sentem representados, mas não são os jovens. A população como um todo, por mais que seja um Parlamento maioritariamente branco a sugerir políticas sociais que depois, pelos vistos, mesmo com políticas sociais, nós não temos mais participação, até que ponto é que a importância de quem é que nos está a representar e de quem são os mensageiros, num Parlamento que é muito mais masculino do que feminino, num Parlamento que é muito mais branco do que não branco, e num Parlamento em que as pessoas não veem que eu sou aquelas pessoas que estão no Parlamento a decidir por mim, até que ponto é que isso pode ter ou não influência. E aqui uma dica em relação aos jovens que eu acho que é importante: os jovens cada vez mais se refletem menos nos meios de comunicação social e confiam mais no influencer ou em alguém que eles conseguem ver nas redes sociais e conseguem identificar-se como alguém como eu. Até que ponto é que esta questão de eu consigo ver-me do lado de lá é que é importante ou não para confiarmos mais na democracia? Eu diria que é decisiva, mas o Tiago já vai responder. Nós estamos quase a acabar. Se houver perto alguém que ainda queira fazer uma pergunta em 30 segundos... Está ali, está uma lá ao fundo. Está lá longe? Consegues passar? Ali. Tiago, queres ir respondendo? Posso responder? Obrigado pelas perguntas. 2 pontos. Em relação
que lições é que podemos tirar do estudo? E queria já agradecer mais uma vez os comentários e a disponibilidade dos meus colegas e amigos por ótimas sugestões. O que é que nós podemos aprender do estudo que pode matizar a crise da democracia e conter também populismos, tal como têm sido aqui definidos? Bem, há várias lições. As lições não há grandes invenções a fazer também na forma de organizar a democracia. Primeiro, o velho partido de massas enraizado nas comunidades locais, partidos sólidos, tanto à direita como à esquerda, com ligações à sociedade civil e com ideias claras sobre a governação. Este é um ponto importante. Isto tem falhado um pouco. Há bocado o David falava da crise dos partidos do centro. É verdade. Os partidos do centro-esquerda romperam em parte com o seu legado keynesiano, de alguma intervenção estatal até de nacionalização, e aproximaram-se das ideias liberais, e os partidos do centro-direita também se afastaram de alguma intervenção histórica de catolicismo social ou de Estado social e começaram, alguns deles, a incorporar ideias excessivamente liberais e, em alguns casos, a brincar mesmo com o fogo, desculpem a expressão, que é incorporar temas da direita radical. E, portanto, há responsabilidades das elites do centro-esquerda e do centro-direita deste ponto de vista. O velho modelo de partido de massas enraizado nas populações locais, com ligações à sociedade civil, é um modelo importante. Segundo aspecto, ter um sistema mediático profissionalizado, rigoroso, com critérios de isenção, de imparcialidade, de pluralismo, que implica regulação estatal, mas também autorregulação. Isso é importante, nós descobrimos isso no estudo. Se isso não acontece, começa a especulação nas redes sociais, etc. Terceiro ponto, políticas, a maneira do Estado e das instituições lidarem com os cidadãos de forma inclusiva e participada e consultiva é importante. O que é que não funciona? Por exemplo, grandes inovações democráticas, há pouco o Andrés falava um pouco disso e o David também quando falavam do caso norte-americano, como abrir os partidos a euforias de participação, por exemplo, primárias, etc. Isso não tem impacto na confiança e muitas vezes é apresentado de maneira a iludir, de certa maneira, mais do que criar mecanismos. Mas não teve efeitos para além do momento, porque depois os partidos fecham, etc. E também é muitas vezes ceder a vagas populistas internas, é alimentar o populismo de forma interna. Isso não tem impacto e também saber defender a nível europeu soberania nacional com democracia na Europa. Um aspecto que, por exemplo, a esquerda e o centro-esquerda têm dado pouca atenção, e a Mónica aludia a isso, tornou-se demasiado cosmopolita. E, historicamente, o discurso, por exemplo, dos partidos reformistas do centro-esquerda, a social-democracia sueca, é enraizada numa cultura popular e até tem um lado nacional e nacionalista. E a esquerda esqueceu isto. E a direita, muitas vezes, aproximou-se também de ideias desenraizadas das comunidades locais com a adoção do neoliberalismo. Finalmente, só o último ponto em relação aos jovens. Eu não tenho uma visão idílica dos jovens, como não tenho nenhum grupo social. Historicamente, só para dar um exemplo, os movimentos fascistas no período entre guerras recrutavam muito nas camadas jovens. Só para dar um exemplo de como os jovens tinham a cabeça e o coração do lado errado, do ponto de vista histórico. Isso nem sempre acontece. Nos anos 60 foi ao contrário, eventualmente. Portanto, há variação histórica em relação a isso. E, portanto, não vamos idealizar os jovens como não vamos idealizar outros grupos sociais, ou o proletariado, ou o que é que seja, ou as elites, etc. Varia historicamente o seu papel, pode ser bom ou pode ser mau. De alguns dados de outro estudo que nós desenvolvemos, os jovens têm participação cívica elevada em Portugal, sobretudo através dos estudantes do liceu. Os estudantes do liceu, por exemplo, comparativamente à Espanha, são muito mais participativos nas manifestações, que não têm só a ver com questões do que, por exemplo, outras categorias. Em Espanha participam mais enquanto famílias, e aqui participam em grupo social. E eu penso que isso tem alguma coisa a ver com a história da democracia portuguesa e a maneira como as escolas e os liceus públicos em Portugal foram altamente participativos e democratizados a seguir à Revolução, mas ainda isto é apenas uma hipótese, que ainda continua essa cultura, de certa maneira. Muito obrigado, Tiago.